Márcio Fernando Marques é formado em Educação Física e tem pós-graduação em Treinamento Desportivo. Atualmente, desenvolve trabalho psicomotor com crianças. Boa noite! Está no ar mais um programa Esporte na TV. Hoje, com grande prazer, tenho convidado um grande conhecido para a grande maioria das pessoas que estão acompanhando o programa. Um que foi o meu colega de moradia em Dois Irmãos, um profissional de educação física da mais alta qualidade que esteve aí, que está principalmente com um projeto, nós vamos falar mais no segundo bloco, e que teve uma grande vivência esportiva para poder nos falar um pouco na noite de hoje. Professor Márcio Marques. Seja bem-vindo, Márcio. Boa noite, Cláudio. Prazer em estar no teu programa. Um programa aí que está trazendo várias pessoas do meio esportivo, pessoas com um grande talento. E acho que isso é excelente, porque às vezes a gente acha que esses talentos estão muito longe da gente, né? Uhum. E esses talentos são o que a gente tem de usar para inspiração para os nossos jovens. Então, esse programa regional, ele está sendo muito importante e eu agradeço muito a participação, hein? Poder falar um pouquinho da minha vida e um pouquinho do trabalho. Perfeito. Resumiste o que a gente tem procurado, transmitir conteúdo de pessoas que são relevantes dentro da sua modalidade ou dentro da sua atividade física e que possam trazer nesse período, ainda mais agora que é de uma maneira remota, algo que possa ser algo a mais do que apenas falar de Covid, do que falar da parte política, do que a parte e do que pode muitos programas esportivos do que poderá acontecer, e sim do que realmente temos, né, de concreto. Vamos falar do Márcio Atleta primeiro. Márcio Atleta, Fundação Evangélica. Márcio foi atleta, atletismo e voleibol, correto? Correto. Como é que foi, Márcio? Antes de entrar na instituição, né, Cláudio? Comecei no Pindorama, na época era o pré. Ali eu já tinha uma inclinação a qualquer tipo assim de atividade física, né? As pessoas ali da nossa idade, da nossa geração, talvez lembrem daquele programa Armação Ilimitada. Certo. Então aquilo ali eu parava tudo que eu estava fazendo para assistir o programa, porque ele trazia inúmeras modalidades ali, a história, o enredo todo era direcionado ao esporte, né, à aventura. E aquilo me chamava muita atenção.
Então, acabava o programa, eu ia pintar raquete, taco, bicicleta, bola, botava ali o emblema da Armação Ilimitada e acho que aquilo ali foi uma coisa assim, que me despertou muito. Então, a minha vivência, brinquei muito quando criança. E quando cheguei ali na instituição, ali na Fundação Evangélica, tinha um leque, né, de opções. O atletismo foi um deles, foi o primeiro, né? Eu já tinha alguma experiência com saltos ornamentais, futebol, escolinhas, né? Então, quando cheguei ali no atletismo, foi interessante. Foi bem interessante, assim, era um esporte que eu não tinha conhecimento ainda, só visto pela TV. E então pratiquei nesse primeiro ano e o vôlei veio justamente pela dificuldade que era participar na aula de educação física, né? Então, no início, os colegas brigavam muito na hora de separar os times, né? Uhum. Cada um queria que eu fosse para o outro time, né? Então, eles me rifavam, assim, porque eu era horrível, horrível. Mas bem no Então, início, né, Márcio? Então só bem, pode, né? então o que eu tive que fazer? Eu pensei, bom, não quero ficar assim, né? Vou treinar. Busquei daí na própria instituição os horários da equipe de vôlei e comecei a me dedicar. Então, ao vôlei e ao atletismo. E depois sempre, durante todos esses anos, né, na fundação, eu sempre treinei, né, bastante com o Darcy, né, o Darcy Orso, já teve no teu programa aí falando, Uhum. no atletismo, César Schmidt, Paulo no vôlei. Né? Então, É, foi uma experiência bem bacana, assim, pude viver um pouco do esporte coletivo, um pouco do esporte individual, uma coisa que eu considero isso bem importante. tem uma peculiaridade que a gente já citou em outros programas, inclusive com ele mesmo, o André Heller, né? Ele era banco teu no vôlei lá no início, quando ele ainda não estava nem, ele apenas foi chamado para por causa da altura, né? E ele era teu banco na Fundação Evangélica. Eu, o, An, o André, assim, ele fazia atletismo também, né? Ele também, Isso. ele Salto, fazia atletismo também. salto e altura, né? No começo, eu acho que essa questão da altura e a vivência que eu tinha nos esportes facilitou para que eu logo me engajasse na equipe de vôlei muito cedo, né? Uhum. E eu acho que isso contribuiu bastante. Já o André, ele trabalhou muito atletismo. A gente que é profissional, a gente sabe, né? Ele já tinha quase 2 metros de altura, né? Então, enquanto eu tinha que manobrar um Fusca, ele tinha que manobrar uma carreta. Então, era mais ou menos assim, né? Então, para ele ficava no início foi mais difícil, mas o André é uma das referências que eu tenho, assim, como pessoa, como dedicação, perseverança, né? Ele é muito focado, todas as oportunidades que eu vi, que eu pude escutar ele, né? Ele é muito mais do que aquilo que tu passou no programa, com certeza. Ele é uma pessoa Uhum. fantástica, fora de série. Ele Uhum. merece, né? Mereceu tudo aquilo que ele conquistou, talvez merecia até mais, assim, por tudo que ele fez na vida. Né? E uma pessoa Uhum. extremamente humilde. Humilde, né? Eu só quis considerar essa peculiaridade para que as pessoas relembrassem, porque no programa a gente citou isso com ele, tu acompanhaste, inclusive, e tu citaste agora o quão importante é a perseverança, né? Porque daí vem agora vem um detalhe que é importante nós educadores físicos, tu tiveste um desenvolvimento físico motor pela altura até mais cedo, né? Tu tiveste um boom mais cedo e depois permaneceu, no caso, né? E dentro disso foi aonde tu te lutou mais para que pudesse alcançar ainda resultados, apesar de não ter crescido conforme poderia se projetar, né, na tua infância. Eu acho que eu tinha ali em torno de uns 13, 14 anos, eu já tinha 1,76 m, né? Uhum. Então, para essa idade, eu tinha uma altura boa, né? Para altura de rede, para as outras atividades, enfim. Mas eu já sabia, pelo meu histórico, pela minha família, né? Que eu não seria um atleta, né? Eu não alcançaria, não chegaria nem perto de 1,90 m. Uhum. Mas eu
de forma alguma queria sair do esporte, né? Eu consegui, levo até hoje atividade física, né, paralela à minha vida. Então, assim, ó, eu nunca abri mão dos estudos para o esporte, né? Do esporte para os estudos. Eu levei as duas coisas juntas ao mesmo tempo, com essa consciência que eu não seria um atleta de alto rendimento, né? E eu acho que isso foi o que me deixou mais tranquilo também, né? Eu não tinha uma pressão em casa por resultados, né? A minha própria pressão, a minha disciplina já dava conta disso. Então, eu era muito disciplinado, né, para treinar, não faltava treinos, mas para alcançar o meu melhor, né? O pessoal diz muito hoje, né, a melhor versão de si mesmo. Tem muitas frases assim que falam sobre isso, e eu queria todo dia me desafiar, achando que eu poderia ir um pouco melhor, e foi indo, né? E eu acho que isso também, as dificuldades da altura me facilitaram para que eu tivesse uma percepção diferente de jogo, né? E daí vemos o Márcio, então, já profissional, que acompanhou comigo em várias trajetórias, né? Aonde teve o seu trabalho no União, em Dois Irmãos, no projeto Prata da Casa, inclusive sendo um dos primeiros treinadores do Klaus, o zagueiro que foi do Internacional, hoje do Ceará, correto? E depois INH, onde teve uma trajetória bem grande, bem longa, chegando a coordenador de esportes. Como é que foram esses anos, antes de a gente poder falar um pouco de Ivoti, ginástica e Fevale? Por acaso, um projeto foi um momento feliz, né? Ser muito. O projeto Prata da Casa, ele foi um divisor de águas assim na minha vida profissional. Eu aprendi muito ali pela equipe de profissionais, né, que tinha. Na época eu era o coordenador, então eu passei a conhecer assim a vivenciar um pouco mais o que é um planejamento, né, de um clube. A gente participava de uma forma muito intensa, né, de tudo, desde da arrecadação, de verba, de projetos, e estava ali na frente, né, junto com crianças e pais. Então, acho que foi um divisor de águas assim na minha vida. Só que, ao mesmo tempo, eu estava entrando, né, no meio acadêmico, e a gente sabe que a gente erra muito, né? Todo mundo, todo profissional no início erra, e só que a gente não tem essa percepção, né? A gente não tem essa percepção. Com certeza, se eu tivesse a oportunidade de iniciar, de trabalhar lá, hoje faria muitas coisas diferentes, né? Mas é justamente por não conhecer. E eu vendo, né, que eu estava esbarrando em várias coisas, né? Eu tinha dificuldades em algumas coisas, e então ali eu comecei também a fazer muitos cursos, né? Fui a vários cursos, cursos muito bons, né, em todas as áreas, e sempre assim, me chamava muita atenção o objetivo ali do meu trabalho na época era formar crianças. Então, eu buscava cursos nessa área, justamente para formar crianças, né? Cursos que envolvessem iniciação esportiva, né, pedagogia do esporte, treinamento, mas sempre com um olhar assim para a criança. Muito bem. Como é que foi depois, né? Depois houve um período onde a gente teve a conversa com o Mário, passou a semana também, e a gente relembrou do período dele, que ele, até por sinal, os dois se formaram juntos, né? Na Fevale. Isso. Isso. Formamos Aquele período áureo inicial ali, onde a gente esteve na coordenação esportiva e as equipes de vôlei, a gente conseguiu trazer, foi parceria online, ginástica e INH. E depois, a tua continuidade, quando eu assumi tanto diretor aqui, quando eu saí, como é que tu sentiu essa tua transição de carreira ainda? Nós tínhamos na época, nós tínhamos um trabalho que já vinha sendo realizado há muito tempo, né, pela instituição.
E a gente teve a oportunidade, né? Isso eu sou grato que eu tive a oportunidade de vivenciar essa virada, né? Onde a gente pôde criar um projeto esportivo. Nós tínhamos as nossas equipes independentes, né? Então, federação de atletismo, na federação de vôlei e na federação de basquete nós tínhamos equipes da escola, não apenas de alunos oriundos da escola, mas a escola começou a abrir as portas para crianças e adolescentes, né, da comunidade. Então foi novamente ali foi um período assim muito grato, né, que eu sou muito grato por ter passado por isso, por ter vivido, né, esse movimento na escola, né? Eu que tinha estudado, tinha passado a maior parte da minha vida estudando nessa instituição, eu estava muito feliz, muito realizado por estar vivendo aquele momento, né? Um dos meus sonhos era voltar para a instituição e poder retribuir um pouco daquilo que ela tinha feito por mim. Então, voltar lá, trabalhar e estar à frente assim, de um projeto como aquele, para mim, foi muito importante, né? Eu vou voltar um pouquinho, porque também tem uma coisa que eu acho que é importante para ambos, foi os teus anos no 10 de setembro, né? Eu acho que ali a gente acho que retomar, porque vai ter gente assistindo que era nosso aluno, nosso atleta. Lá nós tínhamos muito pouca verba, a gente trabalhava que nem louco e alcançamos excelentes resultados, considerando tanto dois irmãos quanto depois na projeção para algumas competições regionais. Como é que foi para ti lidar com esse diferente? Porque esse era um diferente. Eu acho que o 10 de setembro foi uma época que eu digo assim, foi muito feliz, né? É uma escola que era referência, né? Se tornou referência durante alguns anos no esporte escolar. Talvez algumas pessoas não saibam, mas nós, com uma equipe de uma escola estadual de dois irmãos, nós ganhamos de escolas que são referência no esporte, né, do estado. E até, vamos falar até de país, né? Algumas escolas com títulos, né, nacionais que se renderam a gente assim em alguns anos. Então, a escola respirava esporte, mas isso era fruto também do trabalho feito pelos professores de educação física. Na época eu trabalhava só com as equipes esportivas. E a escola já tinha um histórico, né? Tinha a Vera, né, Claudio? Isso, começou com a Vera. E tu era professor, né? Tinha a Eliane também, que era professora. E eu trabalhava apenas com as equipes, né? Mas a escola respirava esporte, né? Ela respirava esporte. Então, a coordenação também, a direção da escola comprou o projeto. Isso é muito importante, né? Porque a gente não consegue, só o professor não consegue dar conta. Se a direção não compra um projeto, né, não tem condições. Eu vou lembrar, e acho que é importante destacar, acho que tu lembraste bem como referência até, passando no Brasil, o primeiro ano só tendo o primeiro ano que teve os jogos fundamentais, né, porque tinham jogos de ensino médio da Unicinos e fundamentais, o 10 de setembro foi campeão geral, lembra, né? Isso é bem lembrado, assim, e nas condições que eram, né, Cláudio? Não é assim nas mesmas condições das outras escolas. Nós pegávamos ônibus de linha, né? Os alunos pagavam a sua passagem, né? E o ônibus não era aquele ônibus assim, ó, a cada 20 minutos saía um ônibus. Então tinha tudo isso, tinha toda uma questão também assim cultural, né? Na época de um pai, de uma criança, de um aluno lá de dois irmãos deixar seu filho, né, sob responsabilidade de um professor, né, viajar até São Leopoldo. E eu vou relembrar o segundo ano, que daí já o Sinodal veio com mais peso e eles ganharam no geral, mas a equipe de vôlei masculina, tua, na época, ganhou tanto na classificatória quanto na final deles, né? O jogo, eles eram campeões estaduais nós ganhamos, da federação.
Nós ganhamos deles, foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa para eles, não nos conheciam. Uhum. E que bom que os nossos também não conheciam, né? Os nossos não conheciam e vamos dizer assim, não respeitaram. Fizeram aquilo que eles estavam acostumados, que estavam fazendo, que estavam treinando, né? Eles não tinham do outro lado, eles não enxergavam o time, né? O expressivo que era, né? Em termos de resultados, Sinodal não tenho que falar, né, do vôlei masculino no estado. Só que os nossos alunos não conheciam, não tinham a mínima noção do que era aquilo. E enfrentaram eles de igual para igual. E vamos fechando já esse primeiro bloco, que infelizmente o programa é rápido, porque daí depois tu tiveste ainda um tempo de trajetória na IEI, que eu posso dizer com muito orgulho, que tu orientaste meu filho a jogar vôlei, mini vôlei, ainda, e também um período onde tu foste treinador da Fevale. Como é que foi essa parte final aí, nessas equipes aí? No IEI eu fui convidado primeiramente para trabalhar com as equipes de vôlei e depois tive a honra de trabalhar, né, fui convidado para trabalhar com educação infantil, né, algo que eu nunca tinha me imaginado fazer. E foi muito feliz assim em ter aceitado, né, esse convite. Mas eu aceitei porque eu sabia que a escola ia me dar um suporte adequado e que eu tinha colegas que me ajudariam nessa empreitada. Então foi uma época muito boa, né? Fiquei muito contente assim com tudo aquilo que eu pude viver, que eu pude trabalhar com crianças, né, da educação infantil. Ao mesmo tempo, eu trabalhei também na Fevale, né, com a equipe universitária. A equipe, um projeto excelente, eu tive a oportunidade outras vezes de citar, né, o quão importante é esse projeto universitário da Fevale, né, que ele preenche uma lacuna exatamente onde, aqui no Brasil, a gente não tem onde acomodar atletas nessa faixa etária. E é ali que se perde muita gente hoje, né, porque hoje o atleta tem que dar um pulo de uma categoria infanto, em sub-17, ao profissional. E a Fevale estava dando justamente aquilo, estava contribuindo, né, com o esporte dessa forma, onde estava acomodando e dando tranquilidade para que os atletas continuassem treinando, né? Então, esse incentivo. Mas, um ano que eu fiquei lá, né, eu sou obrigado a dizer, eu não fui feliz, não fiquei feliz com os meus resultados, né? Eu acho que ele teve diversas coisas que me fizeram repensar. Tive fases, não tive como dar conta, né, naquele momento, e sim, foi por questões pessoais, assim, depois eu saí, né, eu mesmo pedi para sair em virtude dos resultados, né, que não tinha alcançado. Acho que a gente tem que ser honesto, né, nesse ponto, né, e se não deu, vou sair, vou dar lugar para outro que pode fazer um trabalho melhor. Mas saí muito feliz, assim, da experiência que tive, né, do modelo pela formatação do projeto. Pude conhecer um pouco mais o Chicão, que era o coordenador lá da Fevale, aprendi muito com ele também. Beleza. Até o Chicão é um que foi agora, passou o programa nessa terça-feira, com uma entrevista até bastante legal, da onde ele falou demais e falou bastante do que é ter vivenciado essas coisas, né? Mas eu fechei com essas duas questões, mais até com a anterior da IEI, que tu falaste muito bem da educação infantil, que é o nosso foco do segundo bloco, aonde nós vamos falar um pouco mais do que é trabalhar essa nova vivência que tu tens, já que hoje, além de tudo, tu é servidor público, mas também estás fazendo um trabalho psicomotor, já preparatório, um pouco inovador, que a gente já vem discutindo em alguns programas aí anteriores. A gente teve o Jaime lá de Nova Petrópolis falando disso, nós tivemos aqui o Júlio Pauletti falando um pouco disso, e tu, na prática, já estás fazendo. No segundo bloco, nós estaremos efetivamente falando sobre esse trabalho. Voltaremos após os comerciais. O programa Esporte na TV, parte 1, termina agora. A entrevista foi tão grande, vai ter continuidade amanhã e você assistirá aqui na Vale TV.